A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo pregou o arrependimento. Devemos entender, considerar tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. Quando nós nos mantemos durante muitos anos ouvindo apenas uma parte da verdade, nós acabamos por negar as demais partes contidas nas Escrituras. Então nós ouvimos muito a respeito da graça, como Paulo foi usado pelo Senhor para de maneira profunda falar sobre a graça divina, mas devemos entender também como esse apóstolo dava importância ao arrependimento, porque sem arrependimento não há transformação de vida, não há novo nascimento, não há uma apropriação da graça, porque a graça nos proporciona arrependimento. É por meio da graça que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas esse homem precisa se arrepender, ele precisa reconhecer o seu estado miserável de pecado para que ele possa receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que Paulo fala no capítulo 12, versículo 2 aos Romanos, que não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Isso é arrepender-se, é mudança de mente, metanoia, é ter a nossa mente renovada. E assim poderemos desfrutar da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Vamos ver aqui o que Paulo fala mais a respeito de arrependimento. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, devemos em toda parte, em todo lugar, dizer aos homens que se arrependam. É isso que Paulo está dizendo, porque Deus irá julgar o mundo por meio de Jesus Cristo. Paulo também diz assim, aqui no capítulo 26, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então Paulo foi em Damasco, em Jerusalém, anunciando aos judeus, também aos gentios. Ele diz aqui que se arrependessem, se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, se nós não pregarmos, não ensinarmos para as pessoas que elas precisam se arrepender dos seus pecados, não haverá transformação, não haverá justificação para essas pessoas. Porque sem arrependimento não existe vida com Deus, porque Deus é santo. Tiago diz no capítulo 4 de sua carta que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, porque aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então devemos ensinar sim a respeito da graça, do amor do Pai, da fidelidade, da bondade dele, mas não nos esquecermos que devemos nos arrepender. O homem deve se arrepender, voltar-se para Deus e passar a caminhar nos caminhos do Senhor.
Paulo também vai dizer mais a respeito de arrependimento. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então aqui Paulo está dizendo para a igreja agora, que quando nós somos entristecidos pela correção do Senhor, essa tristeza em nós produz arrependimento, para que possamos ter frutos justos com o nosso caminhar. Mas a tristeza que o mundo proporciona produz morte. Então, até mesmo para a igreja, Paulo está dizendo que há arrependimento. Para Timóteo, ele diz assim: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então Paulo está falando aqui que Timóteo deveria disciplinar com mansidão aqueles que estavam fora do propósito de Deus, dos planos de Deus, para que Deus concedesse a esses irmãos, a essas pessoas, o arrependimento e também a sensatez, para que eles saíssem dos laços do diabo, porque eles, por terem dado lugar ao diabo, acabaram saindo dos propósitos de Deus. Então Timóteo deveria disciplinar com mansidão esses irmãos. Então nós precisamos sim reconhecer onde nós erramos, se estamos faltando com o amor, com a igreja do Senhor, com os nossos familiares, com o nosso próximo, se estamos andando em desobediência, fora da palavra de Deus, devemos nos arrepender. Porque o salmista Davi, no Salmo 32, diz que quando ele escondeu, não confessou os seus pecados diante do Senhor, a alma dele, o humor dele se secou e os ossos dele se envelheceram dentro dele. Isso significa que para termos alegria, paz do Espírito Santo, andarmos em alegria no Espírito, nós precisamos confessar os nossos pecados. João diz que não devemos pecar, mas se pecarmos, nós temos um advogado diante do nosso Pai que nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. O próprio Senhor Jesus, após ser provado ali no deserto pelo diabo, passou a pregar em toda parte que os homens deveriam se arrepender, porque o reino de Deus era chegado. Então, João Batista pregou arrependimento, Pedro pregou, ali nós vemos quando ele foi cheio do Espírito Santo e pregado ali para uma grande multidão. Aqueles homens disseram: irmãos, o que faremos? E Pedro respondeu: arrependam-se, sejam batizados e recebam o dom do Espírito Santo. Então, a Bíblia, o Novo Testamento está repleto, cheio de textos que nos ensinam que devemos nos arrepender. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz de cada dia e siga-me. Negar a si mesmo é deixar, é se arrepender de nossas velhas práticas para desfrutarmos de tudo aquilo que Jesus conquistou por nós, para nós, lá na cruz do Calvário. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.